Morelé, continuando aqui no Metafor. Vambora. Por que não tá subindo? Ah, tá. Então eu quero testar nisso. Quero. Não. Cara, será que tá perto do final desse jogo aí? Meu amigo, já faz, sei lá, 1 milhão de episódios já. O que tá acontecendo? É um monstro, né? Perigo. Assassinar. Nossa, resistiu. Fogo, né? Já que é uma árvore. Nossa, toma. Tem fogo? Não. Cadê? Passar. Parte físico médio, dano físico médio, dano físico forte. Nossa, toma. Nossa. Será que eu terminei a missão com ele? Deixa eu ver. Eu lembro que eu tinha uma missão de entregar 25 arquetipos. Eu acho que terminei. Vamos ver, né? Ah, não terminou não. O menu experimentos especiais foi desbloqueado em academia. Use os experimentos especiais para criar itens que certos arquetipos usam durante as batalhas. Você pode obter os materiais necessários para experimentos especiais de inimigos em batalha. Tá, cadê? Aqui, ó. Ah, da máscara. Tá. Máscara polimata mago, máscara de mago. Vou fazer uma, velho. Máscara do guerreiro, espadachim. Lutador. Ladrão. Comandante, general. Se eu faço do general, acho que vou fazer, vai. Qual que é... Não, não vou fazer não. Bora. Save por garantia, né? Bora. Olha só, rapaz, o leãozinho. Morreu, otário. Ah, esse que eu quero. Assassinar.
Nossa, só isso? 大丈夫 Putz. É fraco contra raio, eu acho. Eletricidade. Ih, resiste. Blitz. Usar gelo. これ Ah, foi bom, foi bom. 癒しのプリンス Luz. ト輝けまだ耐えるか 貴族として Ah, deu bom demais, moço. Esse, vai. もう敵はいないみたいね。先に進むよ。気を抜くな。敵はまだの一気に攻めるいいものね。役に立ちそう。使えそうなものなら嘘。必ず Demônios, cara. Os demônios. どうした それ。行きましょう。 Oxe, que isso? Monumento da transição. これ。Opa, lá uma... Oxe. Um baú? Putz, um baú dourado, mano. Tá, calma aí, deixa eu ver outra pedra. 見て。 なるほど。 A névoa é mais espessa se estiver no caminho errado. なら Entendi, entendi, entendi. Então, quanto mais difícil de enxergar, está errado. Acho que aqui tá errado. Pô, aqui tem baú aqui. Ah. Que droga, do outro lado. Tá, deixa eu ver. Isso aqui é na direção dos bichos? É, tá dando pra ver o bicho aqui, né? Deixa eu ver o outro aqui. Eu vou pelos bichos, mano. Ixi. Calma aí, eu acho que aqui aqui deve estar ruim, eu acho. Calma, muita calma nessa hora. Aqui tá pior. Ei. Ah, ele te... Legal, legal. É, deve ser aqui mesmo. この戦いみんな、負けられないかかれ。好きにやらせてもらう。防御を固めるこの力を 最後の一撃すごかった。この調子で行きましょう。よしはっ敵 Ih, não é aqui também? Ah, é aqui sim. Não é aqui não. Nossa, de volta pro início. いいえ。なら Né? Olha lá, já abriu um pouco ali o mapa, mano.
Inusitado. Não, mas tudo é coisado aí, ó. そう Não tem um caminho que é claro. Uma marca ou sinal. Que clareou. Opa, tá clareando. Aí, garoto, deu certo. Baú ali, baú, baú. Chapéu da calma, magia mais 4. Previne fúria. 下手な戦いはできないぞ。先を急ぎましょう。拙者に任せてもらおう。守る。力を合わせて。 É bom que ela é magia do... 最後の一撃 magia da luz. この調子で行きましょう。辺りに敵はいないみたい。これで安全ね。 Será? Opa, um quadro. O velho mundo, entalhado em escrita araica. né? いや、 É, conferir de novo? Tá, velho mundo entalhado em escrita arcaica, quer dizer. Araica é foda. Tá, dos deuses, Tegregateca, vambora. Ih, não é o caminho, não é o caminho. É o caminho. Bicho chato, cara. 畳みかけるぞ Passa. Passa. Ataca. Errei, errei, volta. 見よ Síntese, esse aqui, ó. 頼んだよ。浄化の力よ Brabo. 最後の一撃すごかった。この調子で行きましょう。 片付いたか。しばらくは安全だ。 É por aqui mesmo. Ih, esses bichos que não atacam, não? Tô achando que vai reviver. Falei? この戦い俺たちの番だ。負けられない。 合わせて Ih, não dá pra atacar. せい。 Cântico da maldição, assassinar, fantasia. Causa dano físico fraco de corte ao inimigo de 1 a 3 vezes. Absorve PM. Pode aplicar golpe fatal no alvo. Saquear magia. Não, não quero. Será que o assassino não pega? Ah, pegou, vai. Fraco, mas pegou. 王者の魂をここに Fogo. 燃えろ。最後まで油断大よし。 Toma. プリースト Luz. Já era, irmão. もう敵はいないみたいね。 Máscara alvo do diabo. よし。敵はもういないな。 使えそうなものはもらっておきましょう。 Não! Ui, quase que eu volto. Meu Deus do céu. Tá, caminho errado. Ih, caminho errado. Putz, errado também. Você não vai rever, né, irmão? Ah, oxe, tudo errado. Reviver. Não? Calma. Não tem mais coisa aqui em cima?
Putz, aqui errado também. É, aqui, ó. Agora... É, subir, né? O único caminho. Tem um baú aí? Não? A máscara da força. Não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. É um quadro ali. Outro quadro. O mundo após a ruína, entalhado em escrita arcaica. Gigantes, cara. Do nada. 見て。 Deixa eu ver se é aqui o caminho. E é. Tem uma coisa pros lados. Acho que tem baú ali, mano. Vem atrás, vem. いいもの見つけたわね。もらっておきましょう。 Cara, eu acho que eu passei já de onde eu devia ir, viu? 負けたみた E い aqui não é. Aqui também não. Não, calma aí. Aqui é? Não. Ó o bicho vindo, moleque. Ó, outro quadro. A Guerra da Ruína. どうも おいおい Vai ter dragão aí. しかし Não, calma. Aí, boa. 今拾ったもの使えそうだな。 Água abençoada. Ó, o caminho tá certo. Ui. 気づく。 Não, errei. 気をつけて。 Vira. Ó os bichos vindo, moleque. Droga. Ué, cadê o caminho, mano? Pega, pega, pega. いいもの拾ったね。 Puxa, não é aqui também? 敵を負けた Outra pedra. 余計な消耗。 Seguir a orientação do Deus Dragão. しかし Tá, tem que olhar as estrelas. Tem que sair daqui, então. Errado. Opa, foi. Caramba, que rolê é esse, mano? Ó o baú. Vai logo, vai logo, vai logo antes que o bicho apareça. 豪華だ Massa de paladino. Curandeiro.
よしやろう。参る。拙者に任せてもらおう。任せたよ。 Aquele abraço. Mas eu acho que o meu curandeiro tocava melhor que essa que eu peguei, mano. この調子で行きましょう。これでもうさい大丈夫ね。 Deixa eu ver. どうする。よし Tá certo. 任せとけ。 Tá certo. Ah, não, melhor que o que eu, é melhor que o que eu tava mesmo. 任せておけ。任せておけ。 Não, caminho errado. Putz, errado. Caramba, errado também. Pô, que labirinto legal, hein? Calma aí. Calma, calma. Será que eu posso ir por aqui também? Ah, deixou, hein? Droga. Que droga, cara. Tô perdido. 見つかったわ。敵に備えて。 Ih, aqui não deu. Ó o bicho. Aqui foi. Ô, droga. なんとか振り切れたみたい。 Errado. Ó o bicho, moleque. Possível. Meu amigo, que rolê, hein? Caminho errado, quase que eu volto tudo. 気を振り切ったわ。ひとまず安心ね。 Caramba, cadê? 注意しろ。 Falou, valeu, falou. Aí foi. Puta, aqui não passa. Droga. Tá o quadro. Aí, que foi? Não. Oh, meu Deus. Aí, foi. Ui. Droga. Ah, mentira. Tá ali na frente, mano. Aí. Cadê? Puta, é do outro lado. Ele trollou demais. Pô, vai acordar todo mundo. Que isso? Será que alguém caiu? だが Vai, o bagulho é doido. Vambora. Ele tá fazendo uma oferenda? 確か泉であった。 Ah, a menina sequestrada, não é? 龍神様の巫女のユーファジアと言います。ユーファで構いません。その様子だと怪我もなさそうだな。この辺りは不思議と怪物の気配がない。いい場所に隠れていたな。マグラのよどみが一番少ない部屋を選びました。ムツ取りの3の目はマグラの流れが見えるのです。それよりなぜあなた方が。エディンに頼まれて君を助けにな。島の兵隊の代わりだ。兄は無事なのですね。よかった。ではお言葉に甘えます。島のためどうか儀式のお手伝いを。待て、生贄の手伝いなどごめんだぞ。もしは連れて帰る。君の兄上にそう頼まれた。嘘だと思うなら自分で直接聞いてみるといい。まさか兄が。どうしてそんな。実の妹に死んでほしくないって思うのがそんなおかしなこと？戻ってどうなるのです。
島ではマグラが乱れ、海の怪物やおかしくなった家畜に皆苦しんでいる。沈めなければ、私が見栄となれば私一人で済むのです。大した覚悟だ。元騎士としちゃ頭が下がる。だが命は意味のあることにかけるべきじゃないか。本当に竜神様とやらのせいなのか？でも島に起きていることはこの神殿を包んでいる以上、pelo jeito eu vou ter que lutar com 同じもの。 esse deus dragão aí, né? 同じ現象を他の土地でも見てきた。ここだけで起きてることじゃないんだ。そんなことを言われても私は。じゃあこうしましょう。儀式の祭壇まで安全に連れて行く。場所は知ってるのよね？それはまあ。奥で実際何が起きているのか、お互い自分の目で確かめましょう。そこにある槍に私たちも用があるの。確かにここで立ち止まってる意味はないな。それでいいか？ Por mim tudo bem. ああ、構わない。竜神の槍に何のご用が。いえ、見栄となる私が気にしても仕方ないですね。兄が使わした皆さんを信じます。それに私の3の目はマグラが特別よく見えるようなのです。皆さんにはとても珍しい流れが見える。まるで古い伝承に残る英雄たちみたい。もしかしてアーキタイプのこと？これは期待を裏切れないな。よし、慎重に進んでいこう。じゃあ Nesse aí vizinho, né? Que agora a treta vem doida pelo jeito. Tá pra onde? Tá vindo ali, eu acho, né? Os braboleta. Ah, esse aqui é bom. 私が相手になろう。 Toma. Nossa, só isso? Foi gelo que deu dano pra caramba aquela hora, né? É. Luz. 思ったよりやるな。 Já era, irmão. Cara, esse bichinho é muito bom, velho. 敵はもう残っていない。しばらく安全。もう残ってないわね。 Outro quadro? そんな。ねえ。 Nossas origens. これ。ええ。 Caramba, ela só pensa em sacrifício, cara. Quê? Armadura. 何かの役に立つんじゃない？もらっときましょう。 Pedra trovão. 今拾ったもの
Caramba, velho, agora é 1 milhão de quadros. Nascimento da sacerdotisa. Ah, legal, né? Contando toda a história e tal. Da hora. はい。 ねえ、進みましょう。そなた、このまま押し切る。華麗な戦い方ね。どうだ。使えそうなものならもらっ。はあ。 Mais nenhuma transformação, não? Putz, tinha que estar grau 8 com ela. Droga. Chegou o momento, hein? Quer dizer, eu acho, né? É isso mesmo. よし。 Que louco. 確かに。 Cidade perdida. なんだ。 見てください。 Siga a trilha. 行きましょう。 ここ。 Ah, tá. Sala de. へえ。 De save.行こう。 Árvore. As árvores. Vambora. Quê? いえ。 行きましょう。 Continue seguindo os rastros no chão. O elevador para o altar está adiante. Tá. いいな。 Eu não achei que era um baú ali. 止まれ。なんだ。 どうして。 おそらくは Nossa. そんな。 待て。そうか。
Ele se move conforme os movimentos. Não há necessidade de lutar, sejamos cautelosos ao extremo. なるほどね。用心しろ。Fácil. これは Tá, e agora essa árvore aqui? Opa. Hmm. では それなら Dá pra pegar um atalho pelo elevador próximo. じゃあやはり Aí agora? Pra cá? Oxi. Agora ferrou. Qual é o lado certo? Ah não, o bicho ali. Volta, volta, volta. Vambora, bora, bora. 気づかれた。いいもの見っけ役に立ちそう敵はもうおらん。 Ele não tá fechado, não? Ih, não é aqui, não. Tá merda. Vou ter que passar pelo orelhudo lá, mano. Ainda bem que é fraco. やったーいいもの拾ったね Eu posso passar por aqui, mano. まずい見つかったみたい今拾ったもの使えそうだな。確か一気に攻める。そうね Puta, tem um baú ali. Deixa quieto, vambora. Vou vir pro lado errado. Não. Ah, ele tá voltando, calma. Agora não lembro se era pra subir ou pra descer, mano. なあ。 Merda, viu? Assassinar. Nossa, esse assassinar é triste, hein, mano? これ。人のために Toma. よし敵の増援なし先を急ぐわよ 近くに敵はおらぬよう。 Isso. Papel amarelado espalhado no chão na minha frente. Acho que são mais escritas antigas. Talvez eu faça alguma coisa. Tá. É não. Leia aí pra nós então, vai.
しかし Tem mais nada aqui? E ó, o bicho vindo. Opa, baú. Nossa, abaco tudo ou nada. Só porque eu não tô de comerciante. Caramba, todos os ataques normais serão críticos. Isso é louco. Acho que aí fica meio quebrado, não? Calma aí. Onde que eu tô? Tá aqui por cima. Múcia. Não. Puta, eu tenho que voltar agora. Aí quebrou. Nara. Não, vou passar. Isso, de fogo. Puta, repeli. Ai. Nossa, mano. Repeliu meu ataque. Ainda bem que você revive. Encarnar. Puta merda, que bicho maldito, mano. Forte furioso. Toma. Caramba, perdi metade da vida à toa, mano. Tá, mas posso abrir aqui por quê? Ah, um atalho. Oh. Ah, mas... A marcação da missão tá aqui pra baixo. Calma aí. Ih, fica logo depois daqui. Tá, são falsos. Encontre a fonte deles. Tá, tem que matar o verdadeiro então, né? E aí, como que eu vou saber qual que é o verdadeiro, mano? Ah, tá, marcou ali. Ih. Essa ideia dos bichos, mano. Ah! Putz. Que filho da mãe? Ah, tá. Vai ser pra fechar aqui, né?
Será que eu tô fazendo certo? Pô, cadê o bicho, mano? Sumiu. Acho que deu, hein? Ô, mula. Mas ali na frente ele tá fechado, pô. Não tem como. Eu falei? Agora já era, irmão. とっととやるぞ。 As ideias. Design do bicho dos caras. Assassino. 重装を使うか。 É, 大丈夫。 é mais ou menos. ウィザード。 Não, deixa eu ver, não. É tudo normal contra ele? Usar fogo então. 燃えろ。 相手をよく É, foi bom, vai. Luz. 浄化の力よ。さて、悪は Foi bonzinho, vai. Drogado. Caramba, deu crítico e não matou. Qual que é esse? Esse. Caramba, toma esse drible. 行くぞ。 Já era, irmão. Mandar um choque do trovão aqui. 雷よ。 Ó, caramba, o raio é melhor. プリンスト輝 Já era. まだ耐えるか。 Nossa, não foi. 覚悟はいいか。 Corte forte. 叩き切る。 Katana fileteira. どう？力がついた感じがする。 さすがです。 いや。 戻るわよ。 よし。 Calma aí, deixa eu colocar a arma nele. Ué, é pior que a minha? What the fuck? Calma aí. Nossa, pior que é pior. Ataques normais manifestam a infinidade e onipotência. É, mas pô, pelo menos tem um ataque diferente, né, mano? Um efeito diferente. Isso que aumenta contra monstro tipo planta. Eu acho que vale a pena esse aqui, mano. Mesmo que seja mais fraco. Onipotência. O que é esse onipotência? Eu não lembro. Vou colocar pra testar. Vambora. Ué, por onde que é mesmo? Ah, tá. Ixi. Demorou, mas foi. Sai. Ah, tem um baú aqui. Eu vi que vai ter monstro no baú. Ou não. Gargantilha super protetora. Chique o negócio, hein? Tá pra cá. Calma aí. Tá.
Eita. Pode vir, isso é fraco. Olha. Errou, otário. Vambora. Acho que eu tô indo pelo caminho errado. Calma aí. Puta merda, eu fui pelo caminho errado, mano. Não, calma aí. É isso mesmo. Ah, mano. Que droga. Como que o bicho tá vindo? Eu consigo matar ele fácil? Deixa eu testar, velho. 見事なものだ。これで浄化の力よ。切り捨てる。残り一つ。こんなとこだな。 Caramba, borboleta forte. É só porque eu falei. 最後の一撃すごかった。この調子でいきましょう。 Tá pra cá, calma, virou, passou. Fatiou, passou, mas tá vivo? やるじゃないか。いい感じね。 Pra cá, boa. Não tinha nada aqui. Ah, tem sim, calma aí. Arma musguenta. Vou pegar o item que tem aqui. Quartzo. Ela tá chegando, hein? Teria sido Deus Dragão responsável pela queda da cidade perdida. Pode ser, né? Yeah. Oxe, que bicho que é aquele? Que bicho louco. Fraco. Tem que era mais forte. Não, eu vou pro... pra lá. Para lá. Ih, tá fechado. O bicho escondido. Ai, nosso ovo. 良いものを見つけたな。もらっておくといい。 Ai. Errou, otário. いい戦い方だ。相変わらずやるな。 Opa, uma espécie de recipiente transparente no chão. Deve ser um receptáculo antigo. Toca pra ver. Achei que era uma garrafa normal, mas é macia. Que ideia? Ih, eita, rosa. Grievous, casco de tartaruga. Aumenta automaticamente a defesa no início do combate. Caramba, esse aqui é bom, hein?
Cadê? Onde que eu tô? Nossa. Tá certo, tem que ser por baixo. Fio de ouro. Olha o cachorrinho. こいつはいい。使えそうだ。 Isso aqui é outro bicho? Uma galinha, mano. Eu vou pra cá, velho. Ih, não tem outro lado. O que é isso? Ah, tá. Esse povo chato. Calma, tô perdido, mano. Vai pra cá. Ai, quase. かなり効いてる。そのちょ Eu só quero... Quer dizer, eu vou vir aqui só por curiosidade. 弱点をついたわ。 Deve ter baú aqui, quer ver? Tem, falei. Uma pequena tabuleta de metal no chão. Será que era componente de alguma coisa? Tipo de chave. Ih, não foi rosa. Ih, é bicho. Que filha da mãe, cara. Vou roubar. Pegou? Ih, não pegou, que merda. Fogo. Ó, fogo foi bom. Fraco contra a luz. Ah, já era, filho. Quando é fraco, é crítico na hora, filho. Sem dó. Tricórnio empolgante. Magia mais 4. Previne sono. Puta, é bom, hein? Tá, agora... Qual que é o lado que eu tenho que ir? Tá. É, tem um itemzinho meia bomba ali, mas... De boa. O ovo. Ih, esquivou. Toma, trouxa. 効いてるよ。 Eita, o tiozinho. Você quer me ver aqui? Eu não vi. 拙者の力もまだ Que otário. らしい。いいもの買ってもらっておきましょう。 Eita, esse ovo fica trazendo bicho. Aí. 仕事を終えたな。それ役立ちそうね。 O que que... Ah, puta merda. Rápido, rápido. É, porque é bom pra upar esse bicho. 成長したぜ。 これで安全になったか。 Esse que eu quero. Assassinar. 行くぞ。 Acho que era raio. Não, era gelo contra ele. Toma. E luz. よし、敵の増援なし。先を急ぐわよ。よし。次も自信を持っていこう。 これでもう近くに敵は残ってないね。一気に攻める。 見てください。 Safira. おお。よ。 Calma aí, mas... Acho que é por aqui, né, não? É. Ah, vai estar fechado. Ah, não.
Olha lá a história do dragão. Deus dragão. これはそれはだが なあ それは Porque é meu dever. Isso não o torna certo, não tem escolha. Não podemos quebrar esse ciclo. É, isso não o torna certo, né? あなた Você sente pena de mim? Não pode recusar o chamado das ideias. É, mas eu acho que vai dar a opção de eu derrotar o dragão, né? Então, no final das contas, vai salvar ela. É o que tá metendo louco, mano. それ役立つ Seiva de sangue de dragão. Elixir divino. 合いそうだな Ó, o negócio tá ficando louco. Eu vi o quadro ali, né? Tá, Deus dragão. Vai se mostrar o vínculo entre eles. É, já vi. Vambora. É agora, hein, moleque? É agora. Quer dizer, eu acho, né? Nossa, outro quadro. A sacerdotisa e o Deus dragão. Põe uma lança. Ah, é a lança que a gente tem que pegar, né? ね えはい それは一つ聞いてもあなた方はなぜ島に槍のためと聞きましたわこんな危険に立ち向かうわ Por ela, tá arriscando por você. そうだなここまで立ち入ってるんだ話すのが筋かもな救いたい相手がいるんだその方は闇討ちされ呪いで死の淵を Na 去る verdade, eu... それをやった非道な男が今王 príncipe になろうとしている阻止するために今は奴の力 eles querem salvar. 槍はそのために必要なんだ Oh, já tá no final, já? 自分たち Será? が王になるためではないんですね競争のため候補たちは仁義を欲しがっていると聞きましたがあなたを死なせたくないからっていうのも別に嘘を言ったわけじゃないわよ父と母も同じだったのかもしれません父と母は先代の島長と巫女でした海難事故で帰らぬ人にもう10年以上前のことです2人が海へ出たのはここへ龍神様を訪ねるためでしたでも儀式もない時になぜ船出したのかはずっと謎であなた方を見ていて分かった気がします同じだったのかもしれません生贄の儀式に意味があるのか確かめようとしていた幼いお主が死なずに済むようにそういうことかでも龍神様に疑いを挟むのを許さない人々もいただから兄は島を飛び出して国を変えようだなんてご両親だけじゃない島民たちの中にも君に生きてほしいと願っている人がいるありがたいことです
でも私は巫女として苦しい時代に何不自由なく生かされてきました。私にとって生贄は犠牲ではないんです。恵まれて生まれたものは分け与える、そんな当たり前の営み、命の使い道なんです。今完全に決めたわ。あんた絶対連れて帰る。諦めなさい。私の話聞いてました。相変わらずバカしかおらんな。Né? 行きましょう。 Bora vencer o dragão. Partindo da ilha, 2 dias. É que adianta 2 dias se eu não posso upar, tá ligado? Salvo. どこにしようか。 Não, quero viajar não, quero sair. 行こう。 Vai, bora. Olha o dragão, moleque. この奥が神殿の作用、竜神へとのわす祭壇、十二支神台です。いや、めちゃくちゃ不吉な声してんだけど、完全になんかヤバいのがいるでしょ。っていうか、このマグラの感じ、普通のドラゴンともちょっと違うような。何これ。そいつを確かめに来たんだろう。行くぞ。この感じ。 Bora. 準備はいい？ Todos prontos, bora. 行きましょう。 Vai, senhora, pelo amor de Deus. Cadê o dragão? Mostra. Tem coisa aqui do lado? Não. Oxe, parece que tem um cara montado no dragão. É, realmente tem alguma coisa errada. Olha lá, falei que tem um cara. やはりドラゴンか。ミコが呼び出さなきゃ現れないって話はどこ行ったのよ。俺がやりか。こんな状況ではまさか竜神も強化しているのか。いや、もっとヤバいかも。あいつの背中、よく見て。何が取り付いている。人間か、あれの仕業か。この世で最悪の組み合わせ。Mano. この怪物の姿、目をそぎ、口を塞ぎ、何とも向き合わず、まるで。ユーファ、下がって。儀式どころじゃない。全員むさぼり食われるわ。戦うんですか。他に手があるように見えるか。Né? ユーファ。私は危ない。 Menina tonta, cara. É, mas pelo menos conseguiu catar a lança aí, né? ユーファ。どうしたらいいの。急に
生贄をやめて人生の続きをやれなんて。そんなのどうやるの？これしかないの。私から生きる理由を取らないで。 Caramba, quer salvar ela e do nada ela dá uma de louca aí. 君に詫びたい。長い間ビルガ島の生贄はただの野蛮な犠牲だと思っていた。素晴らしい覚悟だ。だがな、しっかり見ろ。あれは神だ。人生を投げ打てば全てから救ってくれる。そんな神様きっといないんだ。さあ立て、巫女よ。お前は救いたいのか、それとも自分が救われたいだけか。 E ela vai entrar pro grupo? 私は汝信仰に惑う人よ、憂いを Ela vai entrar pro grupo, mané. 立ち止まることをやめ、あなたは歩み出した道を選ぶ時です。あの島が好き。緑の匂いが好き。里の人たちが好き。みんな不器用だけど一生懸命で救いたいの。だからありがとう。気高き別れを選びし人よ、これよりは恐れも不安もあなたの光。汝王道を照らす輝ける星よ、目覚めなさい。救いが叶わぬというのなら、この命守ることに捧げましょう。Mas que da hora! 皆さん、私も共に戦います。 Caraca, irmão. O que é o poder dela? Tá, monte seu grupo. Tá quem eu, Stroll. Não, o Stroll tá aqui? Não tá não. Cadê? Você que é healer. Não, vou pegar o Stroll. Pronto. Tá, deixa eu ver. Pode ir? Ah, não. Acho que tá certo, né? Ou dá pra colocar mais um? Ah, não. Bora. というか、その力。答えが見つかりました。これも命の捧げ方。なら手伝ってもらおう。取り付いてる人間って背中にいるあれよね。間違いないでしょう。あそこを狙えば人間だけを除けるかもしれません。 Tá, então pra acertar o ataque só no humano, né? これは龍神へと守る戦い。私も全力を尽くします。生贄なんてお断りなんだから。行くよみんな。 Vou usar a síntese. Invocar leão águia. Bom. Ah, vai atacar os dois? Dá pra escolher só um, não? Ah, falou pra atacar só o humano. Ah, foda-se. Vamos testar, vai. Nossa, que da hora.
É, foi meio porcaria o ataque, hein? De fogo. Blizzard. Vou testar o fogo nele. Foi mais ou menos, vai. A luz deve dar um dano foda. Nossa, foi pior, mano. Puta, corte forte. Nossa, foda que pega os dois, mano. Não, vou passar. Deixa eu ver o síntese dela. Invocar o Homem Lagarto. Oh! Ah, os dois é... Ué, por que da... Ah, tá. Aham. Homem Lagarto, será que não é da hora, não? Vou usar esse aqui, vai. Pô, arrancou bem, hein? Nossa, tá quase morto. Choque. Ele roubou a vida do dragão? Que filho de uma égua. Nossa, que bicho maldito, cara. Calma. Nossa, muito podre, mano, esse ataque. Não, vai atacar os dois, troca, muda, passa, quer dizer. Ih, ataca os dois também, né? Mas parece que eu não posso matar o dragão, mano. Puta, agora quebrou, hein? Ataca normal, mano. Não, todos atacam os dois, que cura enfermidades de um aliado e provê 10% de recuperação de PV nos próximos 3 turnos. Não, não quero. Ataca normal, é. Nossa, 38. Que bosta. Síntese. Todos os inimigos. Forte fogo a um inimigo. Esse aqui. Nossa, ainda tá vivo. Maldição. Que? Resistente. É resistente a magia de coisa agora? Ah, não. Ih. Passa. Passa. Isso, um inimigo. Agora foi, hein? Aí. Puta, era raio, fraqueza dele. Hã? Ah, mas tem que acabar com o dragão, então. Pô, falou que não era pra... Ah, mano, essa mina meteu o louco. Falou que não era pra matar o dragão. E eu aqui evitando de atacar ele. Ah, então já era, irmão. Cadê? Eu tenho poção contra a maldição? Tenho. Caramba, tenho 2 só. Tinha, né? Vamos meter um vocal Homem Lagarto pra ver como que é. Caramba, deu 1000zinho. O lagarto foi bom, hein, cara. Ah, pensei que ia reviver esse lazarento. Ih, eu tô com envenenado? Não dá nada. Ih, não dá pra usar síntese. Merda. Toma raio aí, vai. Puta, desviou, mané. Será que o de luz é suficiente? Não, por que não deixou? Ah, porque o carinha tá morrendo, né? Usa o normal, vai. Aqui já era, irmão. Curioso. Puta merda, desviou. Ah, mano.
Ih, o focador vai morrer. Ó. Acho que aqui já era, hein? Acabou, acabou. Mas eu pensei que não era pra derrubar o dragão, porque era pra ele viver, não era? Adiantou muito. Caramba, olha os status. Meu Deus. Mano, pô, muito. Tudo magia, filho. 力がついた気がします。ドラゴンが Vai absorver o dragão? Vai ter o poder do dragão agora. 竜神へとも Oh. ご神体に戻られました。伝承では竜のお姿よりこうして宿っておられる時にこそ真の権能をお示しになるとか、今が本当のお姿ということですね。この里に伝わる秘宝、神器、竜神の槍です。あの錆びた槍がまるで輝くようだ。ドラゴンは動物じゃなく純粋なマグラの産物。姉さんの研究当たってたんだ。皆さんの言った通りでした。災いの源は竜神様の怒りじゃなく、やはり神殿を中心とした強化現象だ。さっきの人間のせいかもしれん。考えてみれば強化の中心には決まって人間がいるな。人間が引き起こしてるってこと？私はそうではない気がします。あの怪物、目と耳を自ら塞いでいるような姿、まるで自分たちムツタリ族を見せられているかのようでした。外の世界をむやみに拒んで無知の不安に負け、災いのたびに竜神様という都合のいい答えにすがってきた。島や神殿をおかしくしたのは私たちなのかもしれません。心こそがマグラを生み魔法を作り出す。私にも目覚めたこのアーキタイプという力も。Aconteceu? あれはもう一つあったなんて。O dragão? これまで知られていなかった壁画か。 A mural. 聞いていた巫女のありようとは随分違うな。戦っているように見える。もしかしてこれが巫女の真実なんじゃないか。里の最悪を鎮めるため命を捧げる。本当はこういうことなんじゃないのか。竜神様の宿る神器がなぜ壺や棺ではなく武具なのか。思えばお兄様はよく不思議がっていました。私たちは間違えていたんですね。いいえ、知ろうとさえしていなかった。風評に命を懸けていたわけか。現実とは酷だな。いいえ、むしろ救われたのです。この命の正しい使い道が分かったのですから。ありがとうございました。帰りましょう、里へ。皆さんは事が済んだら槍にご用があると言っていましたね。そうだけど、そっか、もう手放すわけいかなくなったよね。どうしよう。
手放すことはできませんが、代わりに今の感じ、まさかさっきの人間死んでいなかったのか。水に入る音がしました。この水路は海へも通じています。もし力を取り戻すために獲物を求めているとしたら、この辺で人のいる場所など里しかあるまい。ゆったり帰るってわけにもいかないようだ。追いかけるぞ。Ah, missão concluída. Missão iniciada. Ameaça a Ilha Virga. Vixe. É bom que agora ela vai estar lutando. Olha, o bicho já chegou. Vai estar lutando junto. Ixi. Hime, やっぱり来てるみたいね。お前ら Corridinha do cara. 実は巫女様は無事みてえだな。当然だ。それよりそうだ、人間が出やがった。兄貴が今里の連中を高い場所へ逃がしてる。あいつがか。意外だな。Né? 素直じゃないの。知ってるでしょ。ミコの言う恥や Resumindo, então o irmão dele não é do mal, né? 感謝します。引き続き Sei lá, mano, mais ou menos. ミコ様、ミコ様。 Talvez ele seja ou talvez não seja. ユーファ様、お救いください。おい、避難しろっつったろ。死にたくねえならやることやれ。ミコ様、儀式はどうなされたので、竜神様のお怒りは。まさかやめてしまわれたのですか。そんな我らはどうすれば。竜神へとはここにおわします。我らの守り神として。心配しなくても儀式なら今から始まるとこよ。何百年も忘れられてた本物のやつがね。巫女として命に変えても私が災いを退けます。おい、ジョーちゃん戦うのかよ。バジリオ、怪物どこ。いいだろう。今度こそとどめだ。 Nossa, ficou gigante. 行きましょう。 Tá, escolhe o grupo. Vou deixar. Ah, vou deixar do jeito que tava, mano. Cadê ela? Tá, já tá? Tá, o Stroll e a Hungenberg. Pronto. Esse grupo ficou bom até. Apesar que ela não tem muitas habilidades ainda. 皆さんの力で倒したと思ってたのに、しつこいんだから。準備万端だ。 Se não me engano, ele é fraco contra raio, né? お願いします。 Toma. 轟け。 Nossa, é bem fraco contra raio. Deixa eu ver, eu quero. Não sei se eu quero atacar com ela, acho que eu vou pular, mano. Pula. 貴族として責務は果たすさ。 Não queria atacar com ele. Manda um furioso aí, vai. É, só dá pra invocar o leão, então vai. O leão. O grifo, né? Já era, filho. Quase morto já. Que? Nossa, que bicho burro. Já era, meu querido. Toma um raio aí, vai. Bloqueou. Que? O ataque não funcionou. Eu peguei, calma.
Tá, foi mal. Eu tive que mutar que tá passando um carro de som aqui. 行くぞ Vou usar o de luz mesmo. Pô, ele bloqueia tudo. どうするか Você quer só ataque físico que pega agora? 覚悟はいいか Toma então. Cara, ele bloqueia tudo. Predador tóxico. Meio porcaria, né? Ansiedade. Caramba, do nada. E agora sei. 力を合わせましょう。 Invocar Deus Dragão. Vai, quero ver. やろう 先生、出番です。 Puta, bloqueou. Ah, mano. Ah, resistente, trouxa. Envenenou, não. Será que eu tenho que esperar ele rezar? É isso? Por isso que não tá pegando? Tô achando que é isso, mano. 行くぞ Vamos ver se vai bloquear de novo. 轟け É, deve ser isso mesmo. みんな無事か Ele defesa. 正義のため Defesa 防御する様子見だ Ué, ficou verde agora. Será que agora pega? Ah, será que é, quando, é usar o do vento? Que a aura dele tá verde? Sei lá, né? Não. 大丈夫やりウィザード Talvez gelo? 氷よそんな Porra, ele bloqueia tudo. Oxi. Caramba, e agora? 体調の不安が増大してる。見よ我々の結束は Revive todos os aliados afetados. Não. Revive todos. Ergue uma barreira que anula ataques e inflige enfermidade a todos os aliados. 行きましょう。 Vai esse aqui, vai. 守りの Ergue uma barreira. Oh, que louco. E se atacar normal? É, não. Mano, que o bicho ficou super... muralha, velho? Do nada. Olha lá, a hora dele agora tá roxo. Eu acho que tem que esperar ele rezar, não é não? 違いますね。 Tentar defesa, vai. Tudo defesa pra ver. 守るよし守りを固める貴族守りに徹するさ É, não. 勝利のために Tentar o dragão de novo? 任せたよ 召喚。 Cara, ele bloqueia tudo, cara. Que moleque, bicho chato. Ó, algo nele mudou. O que tá mudando esse lazarento, cara? Nenhuma informação detalhada disponível. Olha que legal. Droga. みんなの考えを信じる大丈夫か恩に着る感謝します。助かったよ叩き切る Ué, agora pegou. ムツタリの未来のためにもあなたを撃つ。はあ。 Que? よしうまくいったまた強くなれたみたい拙者もまだ強くなれるか Oh. これで一件落着だな皆さん本当にありがとうございました。
いやー、すごかったな。ヴィランもそこそこにして見に来た甲斐があったぜ。ユーファ、その力はきっと大昔の巫女様たちも持っていた力です。この方々のおかげでその事実を知りました。生贄の伝承そのものが間違いだったと。巫女が命を捧ぐとは災いと戦うということ。だから神器は槍なのです。証拠と言える壁画が祭壇にあった。多分この里の壁画も本当は生贄を描いたものじゃない。お前ら神殿の中見たんだな。何があった？正教に不都合ないヒントか？遺品？比較にもならないわ。あれは旧世界都市の遺跡よ。私たちの歴史より前に別の歴史があった証拠。そりゃ正教も兵隊は送れないわけよ。あんなの見たら信仰心が吹っ飛んじゃう。教えが作り話だっていう証なんだもの。なんてこった。でも私たちの方も過去を正しく継いできたのかと言われれば残念ながら違うでしょう。里を救いたいと心から願ってきました。でも私は願っていただけ。ユーファ様、覚悟だと思っていた気持ちもどこかで償いにすり替わっていたのかもしれません。兄上が出て行った日も父と母が命を落とした晩さえ私はただただ巫女として願っていただけでした。何か行動を起こしていれば変わっていたのかもしれないのに。これから変わればいい。何しろお主はまだ生きている。一人で背負わず支えてもらい、人生は長い。我らで支える？生贄なしで？それも神殿に描かれたことなのか？本当に教えの真実なのか？いい加減にしろ！壁画だの、教えの真偽だの、巫女様がそんなことのために戦ったと思ってるのか？守りたいからだよ、この里を。私はあんたをな、支えたいって気は起きねえのか？妹を救う約束、チカと話してくれた。感謝する。そして今ならばはばからずにこう言って構わんだ。お前に生きていてくれて私は嬉しい。Cara puto porque ela tá viva. 怪物を倒したから強化が収まるんじゃ。 Tiozinho ali. きっと人の心が不安に勝つからなのよ。認めるしかねえな。俺たちは最初から犠牲ありきと思ってた。なのにあいつら槍も巫女も里の連中まで味方にしまった。大事なのはルイ様のためになるやつかどうかだ。実力さえあれば生まれが問われない世界。俺たちの願いだろ。けどそれって弱いやつを助けねえってことか。兄貴も島の連中逃がしたろ。グローデルの剣だってあいつらの強さなら汚い手は必要ねえ。もし挑まれて正面切って任したってんなら。話は終わりだバジリオ。俺たちが今やってるのは形を変えた戦争だ。迷えば死ぬ。兄貴。É, missão concluída. Registrar evento? Sim. Por que eu não registraria, né? ジョジャ、貸してくれるのかい？そのお話ですが、残念ながら槍は手放せません。ですが、私が皆さんにお供するということではいかがでしょう。怪物が消え、マグラの乱れは目に見えて晴れつつあります。島に災いが降りかかる心配は
当面ないでしょ。なら外の世の中を知ることが里を守る巫女のすべきことだと思います。それに槍をあなたが持つことになると、せっかくの魔法が消えてしまって不便かと。Ô, louco. Espera, perderemos a nossa magia? 魔法が消える？槍を近づけるとあなたを守るように包むマグラの流れが消えるのが見えます。槍の力でしょう。待て、守るように包むってまさか王の魔法のことを言ってるのか？どうしたストロール、血相を変えて。ちょっといいか？竜神の槍で試したいことがあるんだが。 Magia do rei? みんな見たな。えらいことだぞ。確かにドラゴン丸々1体分のマグラを宿すにしては割と普通の槍だなって違和感あったのよ。やっと納得した。すまん、ピンときてないんだが。剣で受けたとはいえ攻撃できただろう、候補者を。間違いない。この槍には王の魔法の庇護を打ち消す力がある。どんな候補者でもこの槍があれば殺せる。ルイの不気味な余裕はこういうことだったんだ。あの兄弟が不在でよかった。まさかこんな秘密が。やれるかもしれない。あの日。 Pô, agora como que o Luiz já sabia やり残したこと。 desse poder da lança? 俺たちで。 Nossa chance, podemos concretizar o que Krulls não conseguiu. E desta vez, ele não estaria preparado. O artifício do assassinato. Por nossa conta dessa vez. 今度は自分たちだけでか。あの時のひよっこだった俺たちじゃない。今度こそやれる。命を狙う。しまった、ユーマの前でここまで喋っちゃ。構わない。槍の秘密を俺たちが知ったことは里の人に対しても黙っていてもらう必要がある。訳も言わずに頼めることじゃない。私の方こそ同行をお願いする立場です。共に背負わせてください。綺麗事ではないものも。Caramba, humilde, hein? まったく叶わないのね。だが暗殺といってもどこで狙う？槍は献上しなきゃならんぞ。兄弟も見逃すまい。また忍び込むとかは無理よ。前は人が出払った番を狙ったのにそれでも死にかけたわ。今度こそ助からない。槍を渡さずにルイを狙う方法か。何かいい考えない？ Vamos dar uma lança falsa pra ele e vamos matá-lo na entrega. Caramba, vamos trazer os irmãos para o nosso lado. Será? Apesar que a lança falsa seria melhor, né? Eu acho que é lança falsa. 偽物か。確かに槍はずっと神殿にあった。いかにルイでも初めて見る品の真贋を見抜くのは簡単じゃないかもな。簡単に言うが用意できるものか。見た目さえ似てりゃいいってんならま、やれなくもねえぜ。さすがものづくりに精通してるだけあるな。十分だ。できるだけ成功に頼む。ユーファ、槍の使い道分かったと思うけど本当にいいのね。元より生贄になることも覚悟した身です。すべてを聞かせてください。腰を据えて話すしかなさそうだな。王子様は生きてらしたのですね。É por enquanto, né? 正しい未来を作れる。私の夢物語で笑われるかもしれないの。私は王子様を知りませんが、皆さんを見ていればむやみに他者を排除する方でないのはわかります。問題はその王子を呪った大逆人ルイをいつどこで狙うかだな。偽物で欺くって決めたんなら答えは一つでしょう。
聖教祭よ。神器が集まるんだからちょうど紛れるわ。ルイがフォーデンを聖教祭で撃つと決めたのも同じ理由だろう。神器の奉納は確かアルタベリーの歌劇場だったか。いっそ私が歌ってる最中がいいかもね。誇りにかけて観客全員の目を釘付けにしておいてあげる。私にも私の民を守るため運命に立ち向かう時が来たのでしょう。これから生きる意味を試されるのかもしれません。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。行きましょう。 Você ganhou uma nova aliada, Eufa, a sacerdotisa que honra as verdades de sua fé. Legal. それにユーファ、いい流れね。あんたも意外と王子みたいに人を引きつける力があるのかもね。けど生きる意味か、そういうの興味持ったことなかったけど最近時々考えちゃうのよね。妖精にもあるのかな。 É, claro que sim. そうだね。そう信じたい。 Posso sentir a determinação de Gallica. Eu vou ganhar level com ela. Aí. Puta, falta 2. Que droga. Ai, mano, falta 2. Pra eu pegar a última transformação do feiticeiro. 旅立ちのことを伝えてこようかと思います。なら我々は宿で休むとするか。ここの寝床は狭くてかなわんしな。あの狭さこそが癖になるんだがな。ま、いいけどよ。さて。いや。 Tá, vou ganhar uns dias então pra treinar. そうだな。 É, vou treinar, né, fia? A dúvida dela. Na verdade, tem que fazer os negócios de vínculo lá pra eu conseguir as outras transformações, né? Descanse com seus amigos e tivemos um breve momento de paz. Legal. Mano, a música é mó louca. Tiga. 少しお邪魔しますね。どうしたの？こんな時間に。兄がもう休んでいたので伝えるのは明日にしようかと。でも考える時間ができてしまうとなんだか緊張して。自分の口で言えるか？ここで人を頼るようでは旅なんて。大丈夫です。兄の方が先に出て行ったくらいですから。その本はこいつの愛読の本だ。幻想小説といった感じだな。幻想？どんなお話です？それは。 É sobre uma utopia, é sobre um mundo desconhecido, é sobre um mundo ideal. Um mundo desconhecido. こことは別の世界の話だ。別の世界。まるで私にとっての島の外の世界ですね。 誰もが平等で争いの存在しないかつての陛下が夢見た世界でもある。正直私には想像もつきません。島の歴史と競技のことしか知らないので。ちょっと読ませていただいてもいいですか？すごい。 この世界には種族の違いがないにもかかわらずたくさんの宗教が存在している。それはつまり信じられる教えが様々な形で存在しているということだ。なるほど。この世界の人は信仰が自由なのですね。誰もがどんな神を信じてもいい。
何を信じてもいい。聖教の教えとは正反対ね。はるか昔、かつてこの世界にもたくさんの教えがあったと言います。たくさんの神が崇められ、人々はそれぞれの不安に立ち向かっていたと。確か神殿の壁画にもたくさんの神がいるような様子が描かれていたな。ええ、あの壁画はこの世界の成り立ちを説明しているものだと。だが最後には戦争で滅んでいたな。あの世界は理想郷にはなり得なかったのか。自由であるがゆえ争いが起きたということなのでしょうか。ある意味警告なのかもしれませんね。我々は我々でこの世界に根ざした新しい理想郷を目指し、仲間と活動を広げていく必要があるのかもしれません。きっとそれが己の理想を導く力の使い道だと思うから。何事も恐れず、しっかりと前を向いて歩いていくために。神王が決する日にまた一日近づく。ほら。Oxi. Injeção de magma. 失礼します。ユーファ、それに皆さんも何か。お兄様、折り入ってお話が。私は今まで何も分かっていませんでした。教えの真実だけじゃない、父と母やお兄様の気持ちさえも。巫女として里を守るために私が一番すべきことは知ることだと思い至りました。お兄様、どうかこの方たちと旅に出ることをお許しください。旅か。お前がそれを言ってくる日が来るとはな。Eu imploro o nome dela. Não, vamos cuidar dela. 後のことは任せてください。私の旅はしきたりから逃げるだけの旅になってしまったが、もっと早く見つけるべきだったな。志を共にできる仲間を。いいだろう。その目で世界を見てくるといい。鼻向けに、ユーファ、お前にこれを託そう。これは母が使っていた尺状だ。母はこれを手に時折島の外へも教えを広めようとしていた。形見の品があったんですね。ありがたくいただきます。さて、時にユーファ、お前は島の外で自分をどう。Ué, vai trocar o nome só porque saiu da ilha? ビルガ島の巫女ではいけませんか。そう。外の者にとって我らは島の民。我々自身も島の名前しか持たず、ここを里としか呼ばない。名前がいらなかったのさ。長く外界を拒んで。Tem a ver, né? 内と外の2つの世界しかなかったからな。だから私は正しい教えが取り戻された祝うべき今、この里に名前を付けたいと思う。里に名前を。お前のおかげで竜神は紛れもなく里の守り神だと分かった。だからこう呼びたい。竜神エトの都、エトリアト。いつかこの地に世界の人々が行き交い、都の名にふさわしい土地になってほしい。私の夢、幻想だな。私にも望む世界というのが見えた気がします。そのためにも皆さん、改めてよろしくお願いします。君らはアルタベリーに向かうんだったな。潮の流れに気をつける必要はあるが、十分間に合うだろう。もしゆっくりできる時間があれば、何もない島だが、せめて楽しんでいってくれ。よかった。É, meu amigo. Eu acho que agora tá chegando perto do final, eu acho. Parece que esse jogo tem vários finais, esse é o problema.
Então pode ser que eu faça o final bom ou o final ruim, né? Tomara que seja o bom. E tem plano pra amanhã já? Prepare-se para a batalha com Luiz. Putz, mas já? Você é louco? O que adianta um dia? Aí trollou, mano. Mas já deu um tempo muito bom. Vamos ficando por aqui, rapaziada. Lembrando, se você é novo no canal, se inscreva, ative as notificações. E quem tiver no TikTok aí, me segue no YouTube também. Quem tiver no YouTube, me segue no TikTok também. E é isso. Fica assim, falhou. Valeu, até a próxima live. E fui.